Olá, muito boa noite. Que privilégio é mais uma vez estar aqui convosco no Unidos pela Palavra. É um privilégio podermos abrir a Bíblia em conjunto e podermos aprender um pouco mais sobre a Palavra de Deus. Agradecemos muito a vossa presença, o poderem estar aqui connosco no YouTube, através das novas tecnologias. É verdade que, por alguma razão, não conseguimos estar presencialmente, mas ainda assim é bom saber que vocês estão aí e por isso eu convido-vos desde já a deixarem comentários na parte aqui ao lado dos comentários para que possamos interagir um pouco mais. Quem sabe podem já deixar pedidos de oração, agradecimentos, podem falar um pouquinho sobre algo que vos preocupa. Estamos aqui para vocês e gostávamos de ter um feedback vosso. Agora eu gostaria que nós pudéssemos começar esta reunião entoando as estrofes do hino número 312, Nas Tuas Mãos.
Que lindo hino, e quão importante é que nós nos coloquemos nas mãos de Deus e deixemos que Deus transforme grandemente a nossa vida. Gostaria agora de vos convidar a que pudéssemos abrir a palavra de Deus, mas antes disso íamos pedir ao nosso Deus que Ele pudesse derramar o seu Santo Espírito agora que vamos abrir a sua palavra. Vamos fazer uma pequena oração. Paizinho que estás no céu, Senhor, neste momento nós queremos te agradecer a oportunidade que tu nos dás de estarmos em conjunto aqui a aprender mais sobre ti, e neste momento suplicamos-te de uma maneira especial que possas derramar o teu Santo Espírito sobre cada um de nós e que possamos aprender algo mais sobre a tua palavra, sobre ti, e realmente que esta experiência possa servir para nós nos aproximarmos mais de ti, Senhor. É aquilo que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Gostaria de vos convidar, quem sabe, a que nós possamos abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus, no capítulo 13. Nós não vamos ler toda a parábola que eu gostaria de falar convosco hoje, mas vocês poderiam acompanhar, estão aí em casa ou no carro. Espero que para abrir a Bíblia se calhar é melhor estar parados. Mas não importa onde estejam, se vocês conseguirem e for seguro, podem então abrir a palavra de Deus no livro de Mateus, no capítulo 13, e hoje eu gostaria que nós pudéssemos refletir um pouco sobre a parábola do semeador. A verdade é que esta é uma parábola muito conhecida e que nos fala de diferentes tipos de solos. E normalmente nós, no cristianismo, associamos esta parábola à pregação da palavra, às pessoas, ao tipo de pessoas que nós vamos encontrar e que vamos falar sobre Jesus. Mas a verdade é que muitas vezes as parábolas podem ter um duplo significado e ter diferentes lições para nós tirarmos se aplicarmos de maneira diferente. E a verdade é que esta parábola nós podemos lá aplicar à nossa vida de cristãos e podemos ver que, quem sabe, eu e vocês estão a ouvir, se possam identificar com algum tipo de solo que vocês sintam que estão nessa fase ou já estiveram. É muito, muito, muito interessante. Esta parábola, Jesus conta quando está à beira do mar da Galileia. Tem diferentes grupos de pessoas que o estão a ouvir, judeus, não judeus, uns fariseus que o queriam apanhar e estavam revoltados com eles, outras pessoas que estavam ansiosas por ouvir a palavra de Deus, outros que aos olhos da sociedade não eram dignos, como cobradores de impostos e tudo mais. Estavam diferentes tipos de pessoas e todas elas acabaram por receber esta mensagem. E muitas vezes nós somos diferentes tipos de pessoas consoante o momento da nossa vida que nós estamos, consoante as experiências que temos tido. E a verdade é que Deus procura sempre alcançar cada um de nós. Mas nós que, se de alguma maneira já aceitamos Jesus na nossa vida, a verdade é que devemos ter o cuidado de preparar o nosso coração, por outras palavras, dizer, preparar o terreno para ouvirmos a mensagem, não é? De Deus para nós. E a verdade é que a mesma palavra pregada por Jesus, vemos que pode produzir frutos diferentes em diferentes pessoas, mas até na mesma pessoa, em diferentes momentos, pode realmente produzir frutos diferentes. Então, as grandes questões, talvez, que nós tenhamos é que tipo de coração é que eu tenho neste momento, como é que eu vou receber a palavra de Deus. E talvez a outra pergunta, talvez a pergunta mais sábia que nós podemos fazer é: como é que eu posso preparar o meu coração para ser um terreno que está preparado para ouvir a palavra de Deus? Então, quando nós vamos a este capítulo 13 do livro de Mateus, nós vamos encontrar então estes diferentes tipos de solo. O primeiro deles é o solo à beira do caminho. Diz no versículo 4, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e comeram-na. Agora, Jesus nesta palavra, ele tem o cuidado de explicar o que está a dizer. Ele primeiro conta seguido a parábola, e uma das partes, como nós lemos agora, fala sobre o terreno ser à beira do caminho, mas em seguida ele vai explicar o que é isto do terreno à beira do caminho.
E vai dizer no versículo 19, Deus vai explicar, Jesus vai explicar e dizer que este terreno à beira do caminho é aquele, desculpem, é aquele que ouve a palavra de Deus, mas não a entende. Então vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. No fundo, as aves aqui que vão tirar a semente são um símbolo de Satanás a retirar, porque a semente não entrou na terra, não começou a florescer, não estava o terreno pronto para receber a semente. O terreno no caminho é duro, não é? E não está preparado para isso. Podemos dizer que aqui está representado os corações endurecidos. E muitas vezes o nosso coração pode estar endurecido por diferentes razões e por diferentes motivos. No fundo, estamos insensíveis a ouvir a voz de Deus. Talvez tenhamos sido pisados pelas dificuldades, pelas decepções, até pode ser o nosso orgulho, pode ser problemas que estejamos a viver, situações más que nós vivemos, que realmente faz com que a palavra de Deus não entre com profundidade no nosso coração. Fica logo ali à superfície. Quantas vezes alguém não ouve uma pregação e pensa, isto é tudo muito lindo, mas não é para mim. Isto é tudo muito lindo, mas eu não sinto que está a fazer uma diferença na minha vida. Talvez é porque o nosso coração esteja endurecido. Talvez nós estamos na igreja, nós frequentamos até com alguma regularidade, ou então nem por isso. Talvez nós nos consideremos pessoas religiosas, mas na verdade não está a entrar a palavra de Deus. Talvez nós estamos a vir à igreja, mas já não sentimos a sua presença. Se calhar ouvimos o pregador a falar, mas não sentimos que a palavra de Deus está a ter impacto na nossa vida. Para isso nós precisamos de trabalhar. Nós precisamos de arar e preparar o nosso coração. E na verdade, só Deus pode fazer isso. Mas para isso nós precisamos de ter com Deus e pedir e dizer, olha Senhor, tira de mim este coração e transforma-o. Vocês lembram-se da oração de Davi no Salmo 51? Ele reconhece que o seu coração está endurecido. Ele reconhece que o seu coração, por causa do seu pecado, não está pronto para receber a semente de Deus. Por isso ele vai suplicar a Deus e vai dizer, olha Senhor, dá-me um coração novo. E muitas vezes nós precisamos de pedir isso a Deus. Se calhar nós precisamos de nos reconectar com Deus. Talvez nós sentimos e o nosso coração está endurecido porque nós sentimos que o nosso pecado é demasiado grande para Deus poder fazer algo em nós. Mas deixem-me vos dizer que isso não é real. Deus, a sua misericórdia é infinita e aquilo que Ele mais deseja é que nós, mesmo com o coração endurecido, vamos até Ele pedir a sua ajuda, tal como Davi o fez. E nós vamos ver que Deus nos vai poder abençoar. Mas o terreno endurecido, não é o único terreno que fala esta parábola. No versículo 5, Jesus vai dizer o seguinte: parte da semente, parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. E depois o versículo 6, mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Este solo representa pessoas que recebem a palavra e até aparentemente têm entusiasmo. Aparentemente eles mesmos sentem que uau, que coisa boa, coisa nova. Ficam entusiasmados, os seus sentimentos brotam ali à flor da pele, mas na verdade não permitem em momento nenhum que o seu conhecimento, que a sua relação com Deus aprofunda. E as raízes são pequeninhas e frágeis.
Este é o tipo de coração que se emociona com facilidade, mas que rapidamente desistem. E a nossa experiência como cristãos não pode ser assim. Não estou a falar contra emoções, não estou a falar contra sentimentos. Não, muito pelo contrário, irmãos. Os sentimentos e as emoções que nós sentimos, foi Deus que nos deu a capacidade de as sentirmos. São coisas boas e fazem parte da experiência pessoal. Aliás, o que é que seríamos de nós se ouvíssemos falar do sacrifício de Jesus e não ficássemos emocionados? O que seria de nós se ouvíssemos falar da segunda vinda de Jesus e não ficássemos entusiasmados? É natural. O que seria de nós se ouvíssemos uma bela canção a falar sobre o amor de Jesus, sobre aquilo que Jesus faz por nós nas nossas vidas e não ficássemos com lágrimas nos olhos, não nos emocionássemos, não sentíssemos a presença de Deus ali através das nossas emoções? Claro que as emoções são boas, mas se a nossa fé é baseada apenas nas emoções, a nossa fé vai ir com o vento. Como uma árvore que não aprofunda as suas raízes com facilidade nas dificuldades, nas lutas do dia a dia. Quando estamos mais em baixo, com facilidade, nós partimos, com facilidade as raízes são arrancadas. A fé daqueles que vivem uma vida superficial é como a palha, quando se chega a fogo, fica tudo destruído. Meus queridos, nós precisamos ir mais fundo. E para isso há uma palavra que é essencial, que é a palavra compromisso. A palavra compromisso, a palavra entrega constante, é algo que nós precisamos de ter se procurarmos uma relação profunda com Deus. O Evangelho não é apenas sentir, o Evangelho não é apenas viver uma experiência arrebatadora e temos os nossos momentos, os nossos picos espirituais e já está. Não. É importante ter picos espirituais, mas é importante nós perseverarmos e trabalharmos ativamente, procurarmos criar raízes através da oração, criar hábitos de oração, de comunhão com Deus, de estudo da palavra de Deus, para que diariamente as raízes da nossa experiência espiritual possam crescer e ficar cada vez mais fortes. E aí, quando a dificuldade vier, nós vamos estar prontos e vamos estar fortes para resistir às dificuldades. O terceiro tipo de terreno que é falado na parábola é o do coração dividido, eu chamo-lhe assim, que é aquele que a semente que cai entre os espinhos, está no versículo 7. E vai dizer, outra parte caiu no meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. E depois o versículo 22 vai explicar, quanto à semente que caiu no meio dos espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam e tornando-a infrutífera. Talvez este seja uma das nossas maiores dificuldades e problemas. Talvez na era moderna, mesmo entre os verdadeiros cristãos e as pessoas religiosas, este seja um dos maiores números de terrenos que existe dentro das portas das igrejas. E se calhar na minha vida, eu se calhar sinto que a minha vida espiritual está assim. Reparem que a semente caiu no terreno, mas como havia outras coisas, os espinhos ali à volta, aquelas sementes, aquelas plantas foram rapidamente abafadas por elas. Este é o coração que até recebe a palavra de Deus, até pode ter interesse, até pode achar curioso, até pode sentir que é importante. Mas nas suas vidas não há espaço para ela crescer. As preocupações da vida, do trabalho, da família, do dia-a-dia, do corre-corre, o amor ao dinheiro, o amor às coisas, as distrações, os hobbies deste mundo. Todas estas coisas, quando são descontroladas, vão prejudicar a nossa vida espiritual. Vão sufocar a nossa experiência com Deus e vão prejudicar o relacionamento que nós temos com Ele. O cristão que tenta servir a Deus e ao mundo acaba por ter que escolher um deles mais tarde ou mais cedo.
E se quer continuar assim, nessa realidade, a decisão que ele está a tomar é servir ao mundo. Estamos sempre ocupados, estamos sempre cansados, temos sempre compromissos, estamos sempre distraídos. Podemos pensar, olha, eu um dia vou fazer melhor, eu um dia vou mudar, eu um dia vou tentar fazer as coisas diferentes. Mas esse dia não chega, porque cada vez mais nós somos invadidos por tsunamis de responsabilidades. Somos cada vez mais estimulados a estar distraídos, a estar preocupados com outras coisas e tudo rola, tudo acontece, tudo fazemos menos passar tempo com Deus. Deus não quer apenas uma parte do nosso tempo. Deus não quer apenas uma parte da nossa vida. Deus deseja todo o nosso coração. E por fim, o último dos corações é o coração frutífero. É a boa terra. No versículo 8 diz, outra ainda caiu em boa terra. Deu boa colheita a 100, 60 e 30 e por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. E depois o versículo 23 vai dizer, e quanto à semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Aqui está o coração que Deus realmente procura. Aqui está o coração receptivo, obediente, perseverante, comprometido, que realmente deseja ser transformado por Deus, que ouve e que busca aprender constantemente qual é a vontade de Deus. O resultado disso é uma vida profunda espiritual. O resultado disso é a perfeição bíblica. O resultado disso é a maturidade espiritual. Um coração fértil não é perfeito, mas é ensinável. Um coração que realmente deseja ser corrigido por Deus, que deseja que Deus possa limpar a sua vida, possa o dirigir. Esse é o coração frutífero. Esse é o coração que realmente nós devemos buscar na nossa vida. E talvez nós sintamos que estamos ainda numa daquelas 3 primeiras situações que falamos. Talvez nós sintamos que o nosso coração neste momento não está preparado. E se calhar podemos estar a desanimar por causa disso. Mas a verdade, meus queridos, é que não importa a situação que nós nos encontramos neste momento. Interessa aquilo que nós queremos fazer a partir de agora com a nossa vida. Porque se temos problemas, se temos dificuldades, se sentimos que não estamos bem, se existe alguém que pode fazer a diferença e que pode transformar o tipo de solo que nós somos e que nós temos, apenas há duas coisas que têm que acontecer. Primeiro, temos que permitir que Deus trabalhe em nós, porque Deus quer preparar o nosso terreno. Deus quer lavrar a nossa terra. Deus quer fazer de nós, o nosso coração, o coração mais preparado possível para ouvir a palavra de Deus. Mas a segunda coisa também tem que acontecer. A nossa decisão, a nossa vontade, o nosso compromisso com Deus. Por isso, se neste dia, se hoje que estás a ouvir esta mensagem, sentes que algo não está bem e que tens que melhorar e queres ter um terreno diferente e queres que Deus transforme a tua vida, que tu possas orar e dizer, Senhor, prepara o meu coração, tira as pedras, arranca os espinhos, amacia a terra e que a tua palavra produza em mim fruto que permaneça. Se nós fizermos esta oração de forma sincera, aí sim Deus vai poder nos transformar completamente e transformar a nossa vida de forma profunda. Deus não está à espera que nós sejamos perfeitos. Deus não está à espera que nós estejamos 100% prontos. Deus não está à espera de que vai nos dizer as coisas todas no momento e que nós vamos pôr de imediato toda a nossa vida segundo a vontade de Deus. Não, Deus percebe a nossa condição e trabalha connosco de maneira misericordiosa e com paciência. Mas isso só pode acontecer se eu estiver disponível para que Deus trabalhe o meu tipo de solo. Que Deus trabalhe e transforme de tal maneira o meu coração que eu esteja apto para crescer na fé.
que Deus realmente nos possa ajudar a tomar a decisão certa e a tomar a decisão de que Ele nos pode transformar totalmente. Gostaria agora de cantar um hino convosco, o hino número 403, Renova-me. Vamos então louvar a Deus. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Que Deus possa realmente renovar o nosso coração e que Deus nos ajude a tomar as decisões certas, nos momentos certos, para que Ele possa fazer uma grande obra em cada um de nós. Vamos orar? Paizinho que estás no céu, Senhor, neste momento nós te queremos suplicar que Tu nos possas ajudar a entregar o nosso coração de maneira incondicional nas Tuas mãos. Senhor, ajuda-nos a estar prontos, ajuda-nos a ter o solo ideal para que realmente possamos ter um relacionamento profundo contigo e que brote de nós uma árvore, que nós sejamos uma árvore profunda, com raízes fundas e o nosso cristianismo seja saudável e possamos viver uma vida constante ao teu lado e possamos nesta terra ser mais do que vencedores para que um dia possamos estar todos juntos na pátria celestial, Senhor. Fica com cada um dos nossos amigos que nos escuta, que está em casa, onde quer que seja, a ouvir a Tua palavra e que ele possa sentir verdadeiramente o Teu chamado para eles entregarem a sua vida a Ti. É aquilo que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Gostaria de vos deixar um último convite, convidar-vos a virem aqui à nossa igreja. Gostávamos muito que isso acontecesse e que vocês estivessem no nosso meio. Que Deus vos abençoe muito e até breve.